Olá, mulheres! Aqui é a Saeri Silva, do Mulheres Ensinando Mulheres. Hoje vamos terminar o capítulo de número 2, já vamos para o áudio de número 4 do livro Escola da Obediência, de Andrew Murray, da Editora dos Clássicos. Estamos no subtítulo A Conexão Judicial e a Conexão Vital, do capítulo de número 2, A Obediência de Cristo. Vamos lá? Veja como essa conexão se manifesta no próximo capítulo. Depois de discorrer sobre nossa vida, nossa união com Cristo, Paulo, pela primeira vez nesta epístola, dá uma ordem. Romanos 6,12. Não reine, portanto, o pecado, mas oferecei-vos a Deus. E então, imediatamente segue ensinando que isso não significa outra coisa senão obediência. Não sabeis que sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça? 6,16. A sua relação com a obediência é coisa prática. Você foi liberto da desobediência, a de Adão e a sua própria, e agora se tornou servo da obediência, e isso para a justiça. A obediência de Cristo foi para a justiça que é a dádiva de Deus para você. A sua sujeição à obediência é o único caminho em que seu relacionamento com Deus e com a justiça pode ser mantido. A obediência de Cristo para a justiça é o único início de vida para você. Sua obediência para a justiça é a única forma de manter isso. Há somente uma lei, tanto para a cabeça como para os membros. Tão certo como tudo era em relação a Adão e seus descendentes, desobediência e morte, assim também com Cristo e sua descendência é obediência e vida. O que unia Adão e sua descendência, o que os tornava semelhantes, era a desobediência. O que une Cristo e seus descendentes, o sinal de semelhança entre eles, é a obediência. Foi a obediência que fez de Cristo o objeto do amor do Pai, João 10, 17, 18, e fez dele o nosso Redentor. É somente a obediência que pode nos dirigir no caminho da permanência nesse amor, João 14, 21 e 23, e do gozo dessa redenção. Por meio da obediência de um só, muitos se tornaram justos, Romanos 5, 19. Tudo depende do nosso conhecimento e da nossa participação na obediência, como a entrada e o caminho da completa fruição da justiça. No ato da conversão, a justiça é conferida à fé, de uma vez por todas, completamente e para sempre, com pouco ou nenhum conhecimento a respeito da obediência. Mas à medida que de fato cremos e nos submetemos à justiça e ela assume completo domínio sobre nós, como servos da justiça, à medida que a buscamos, ela nos abrirá a sua abençoada natureza, proveniente da obediência, e dessa forma sempre nos conduzindo de volta à sua divina origem. Quanto mais verdadeira a nossa posse da justiça de Cristo no poder do Espírito, tanto mais intenso será nosso desejo de compartilhar a obediência de onde ela provém. À luz disso, vamos estudar a obediência de Cristo para que, como Ele, possamos viver como servos da obediência para a justiça. Primeiro, em Cristo, essa obediência era um princípio de vida. Obediência para Ele não significava um simples ato de obediência aqui e ali, nem mesmo uma série de atos, mas o espírito de toda a sua vida. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade. João 6,38. Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu. Salmo 48. Ele veio ao mundo com um só propósito. Ele viveu apenas para cumprir totalmente a vontade de Deus. O poder controlador supremo é único, e o único da sua vida foi a obediência. Ele está desejoso para produzir isso mesmo dentro de nós. Foi isso que ele prometeu quando disse: qualquer que fizer a vontade de meu Pai Celeste, esse é meu irmão, irmã e mãe. Mateus 12, 50. O que une a família é a vida comum compartilhada por todos e a semelhança entre uns e outros. O nosso elo com Cristo é que Ele e nós, juntos, fazemos a vontade de Deus. Segundo, em Cristo, essa obediência era uma alegria. Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu. Salmo 48.
A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou. João 4,34. Nosso alimento é refrigério e revigorante. O homem sadio come seu alimento com gratidão, mas alimento é mais do que satisfação, ele é essencial à vida. Dessa forma, fazer a vontade de Deus era o alimento desejado por Cristo, sem o qual ele não podia viver. Era a única coisa que saciava sua fome, a única coisa que o revigorava e fortalecia e o tornava grato. É algo assim que Davi queria dizer quando afirmou que as palavras de Deus eram mais doces que o mel e o destilar dos favos. À medida que compreendemos isso e o aceitamos, a obediência se tornará mais natural e necessária para nós e mais vivificante do que nosso pão diário. Em Cristo, essa obediência conduziu a uma espera na vontade de Deus. Deus não revelou toda a sua vontade a Cristo de uma só vez, mas dia a dia, de acordo com as circunstâncias do momento. Em sua vida de obediência, houve crescimento e progresso. A lição mais difícil veio por último. Cada novo ato de obediência o capacitou a descobrir a próxima instrução do Pai. Ele disse: abriste os meus ouvidos, agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu. Salmo 40, 6 e 8. Conforme a obediência se torna a paixão da nossa vida, os ouvidos nos são abertos pelo Espírito de Deus para aguardar a sua instrução e passamos a não nos contentar com nada menos que a sua vontade para nós. Quarto, em Cristo, essa obediência era até a morte. Quando ele disse: não procuro a minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou. João 5,30. Estava pronto para ir às últimas consequências para negar sua própria vontade e fazer a vontade do Pai. Era isto que queria dizer. Em nada eu quero a minha vontade. Eu quero a vontade de Deus a qualquer custo. Essa é a obediência para a qual ele nos convida e para a qual nos capacita. Essa rendição de todo o coração à obediência em tudo é a única obediência verdadeira. É o único poder que nos capacitará a fazer o que temos de fazer. Prover a Deus que os cristãos pudessem entender que nada menos do que isso leva a alma à gratidão e à capacitação. Enquanto houver alguma dúvida sobre a total obediência e com isso um oculto senso de que se pode falhar, havemos de perder a confiança que nos assegura a vitória. Mas no momento em que pusermos o Senhor perante nós, como quem realmente exige completa obediência, e nos empenharmos por ela e virmos que não podemos lhe oferecer nada menos que isso, entregar-nos-emos à obra do divino poder que pelo Espírito Santo haverá de reger toda a nossa vida. Quinto, em Cristo, essa obediência provinha da mais profunda humildade. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, assumindo a forma de servo, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte. Filipenses 2, 5, 8. É ao homem totalmente desejoso que se esvazia a si mesmo, que está desejoso de ser e viver como servo, um servo da obediência, que está desejoso de ser humilhado completamente diante de Deus e do homem, que a obediência de Jesus se revelará na sua beleza celestial e em seu poder irresistível. Pode ser que exista uma forte vontade que secretamente confia em si mesmo, que se esforça para obedecer e falha. À medida que nos curvamos diante de Deus em humildade, mansidão, paciência e completa rendição à sua vontade, e estivermos dispostos a nos curvar em total dependência e incapacidade diante dele, à medida que nos desviarmos do nosso egoísmo, então nos será revelado que obedecer a esse glorioso Deus é a mais abençoada tarefa de qualquer criatura. Sexto, em Cristo, essa obediência era fruto da fé, em completa dependência da capacitação de Deus. Eu nada posso fazer de mim mesmo. João 5,30.
O Pai permanece em mim, faz as suas obras. João 14:10. A entrega sem reservas do Filho à vontade do Pai resultou na incessante operação do gracioso e ilimitado poder do Pai na vida do Filho. É exatamente isso que acontecerá conosco. Se aprendermos que a submissão de nossa vontade a Deus é sempre a medida da sua disposição do seu poder em nós, chegaremos à compreensão de que uma rendição à completa obediência nada mais é do que a total confiança de que Deus há de operar tudo em nós. A promessa de Deus na nova aliança consiste nisto: ó Senhor teu Deus, circundará o teu coração para amares o Senhor teu Deus de todo o coração e de toda a tua alma. Deuteronômio 36. Porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Ezequiel 36:27. Creiamos da mesma forma que o Filho, que Deus opera tudo em nós, e haveremos de ter a coragem de nos lançar numa obediência sem reservas, uma obediência até a morte. Essa entrega a Deus se tornará a entrada na bendita experiência de nos conformarmos com o Filho de Deus em fazer a vontade do Pai, porque ele contava com a capacitação do Pai. Vamos nos dar totalmente a Deus. Ele há de operar tudo em nós. Por acaso você não sabe que, justificado pela obediência de Cristo, é como Ele e nele é servo da obediência para a justiça? É na obediência de um só que a obediência de muitos tem as suas raízes, sua vida, sua segurança. Concentremos nossa atenção em Cristo, examinemos a sua vida de obediência e, como nunca antes, creiamos como Ele creu. Que seja esse o Cristo que recebemos e amamos e a imagem do qual procuramos nos conformar. Da mesma forma que a sua justiça é nossa única esperança, que seja a sua obediência o nosso único desejo. Que nossa fé nele comprove sua sinceridade e sua confiança no poder sobrenatural de Deus, operando em nós, por meio de Cristo, o obediente, nossa verdadeira vida, como Cristo que habita em nós.